às vezes o recrutador, né, inicia lá um processo e diz assim para você: fale um pouco sobre o seu histórico profissional, fale um pouco sobre você como profissional, comente o que você já fez. E nem sempre a gente está preparado para falar assim para o recrutador. Mesmo que esteja indo para uma entrevista, esteja desempregado lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, tá? Ou até mesmo trocando de empresa, está empregado, mas está trocando de empresa, e a gente não se prepara para isso. E isso é de extrema importância. Por quê? Duas coisas. Quando o recrutador te pergunta se ele quer realmente conhecer um pouco mais sobre o profissional, teu lado profissional, e ele quer entender como é que é como pessoa, e ele vai interpretando a tua história, a tua colocação. Dica, tá? Quando o recrutador te pergunta exatamente direcionado à tua área profissional, dica, olha só, gente, escreva a sua história. 4, 5 linhas, escreva a sua história antes de ir para uma entrevista, tá? Leia e convença a si mesmo, tá, de que aquela é a sua história, tá, e é da melhor forma, certo? Lembra sempre trailer de um filme, tá? Tem um filme bom, o trailer é o quê? É o melhor pedacinho da história, o melhor pedacinho, tá? Então, se ele é o melhor pedacinho, vai dar vontade de ver o resto do filme. Se você se atrapalhar no início da entrevista, onde ele te pergunta como tu é como profissional, conte um pouco sobre sua história, me fala da tua trajetória profissional, e ali já a coisa travar, com certeza a tua pontuação começa a cair um pouquinho, tá? E naquele momento o recrutador define se ele vai ficar mais tempo contigo ou ele vai encerrar daqui a pouquinho a entrevista. Certo, gente? Então, assim, ó, se for questionado, tá, pelo entrevistador, olhem bem, fica a dica, se for questionado pelo entrevistador e praticamente 100% das entrevistas essa é uma das primeiras perguntas, tá, a melhor forma que tem de fazer isso, analisem, fica a dica, a melhor forma de fazer isso, conte a sua história, coloque ela num rascunho. Tá? Conte para alguém, conte para um amigo, conte para um colega de trabalho, tá? Conte para a esposa, conte enfim, para qualquer uma pessoa, para que ela possa entender lá aquelas 4, 5 linhas, 8 linhas do que é a sua história, tá? E ver como fica. Isso é bem importante, tá? Outro item que é de extrema importância, tá, gente? Vamos lá. Muitas vezes o recrutador te pergunta lá: por que você escolheu esse curso? Por que você escolheu esse curso técnico, ou esse curso de Senai, ou essa graduação, ou essa pós-graduação, ou esse doutorado? Independente de qual nível de curso você estiver fazendo, ou já tiver feito, quando o recrutador te pergunta isso, é para ter uma noção, tá, de quanto tu gosta daquilo, quanto tu flui a tua conversa sobre aquele item. E não importa se é na área da operação, se é numa operação de máquinas, se tu é supervisor, encarregado, engenheiro, enfim, não importa a tua função. Tá? Ele quer entender um pouco sobre o processo, ainda entender sobre o processo e perceber se, tá, se você gosta daquilo que faz. Tá? Então, muitas perguntas são para perceber, é para o recrutador perceber se o que você faz, você gosta de fazer realmente. Quando você conta o que você gosta de fazer e você realmente gosta, tá, a conversa sai tranquila, a história sai tranquila, não existe milagre nem invenção. Podem ter certeza que você vai contar sua história e o recrutador vai gostar, certo? Quando vem outra pergunta assim, se você pudesse voltar ao tempo, você voltaria na mesma área? Você se formaria na mesma área? Você estudaria na mesma área? Você trabalharia na mesma área? Olha só a importância desse negócio. De novo, se o cara ele te descontrai um pouco, deixa tu contar a tua história, às vezes essa pergunta vem agora, no início, às vezes vem mais no final, às vezes ele, né, difere algumas perguntas, coloca algumas perguntas, isso vem mais no final, mas quando ele volta para esse item e te pergunta se você pudesse voltar ao tempo, você faria da mesma forma?
Você trabalharia da mesma forma? Você faria isso? Você faria aquilo? O que você faria? Gente, normalmente quando o recrutador te questiona isso, de novo, é para ter uma sacada do quanto tu gosta daquilo que tu faz. E é natural que as pessoas queiram contratar pessoas que tenham uma identificação muito grande com aquilo que faz. Então, se eu contar uma historinha qualquer, se eu inventar qualquer praxe, né, o que me veio à cabeça, com certeza você vai estar saindo de escanteio para aquela entrevista e não vai finalizar o processo. Muito menos o recrutador vai investir mais tempo. Então fica a dica, acesse a página, tem lá 40 perguntas, tá, que vocês podem lá exercitar, baixe essas perguntas, acesse o material, é grátis, é para realmente auxiliar, acesse esse material, responde as suas perguntas e vai preparado para uma entrevista. Sempre, eu diria sempre que o entrevistador te chama para uma entrevista, pode ser uma pequena empresa, tá, que não tenha todo um cunho organizacional de tempo, ou uma grande empresa, mas sempre vai ter um tempinho que tu possa ler e questionar, ler sobre a empresa, saber quem é a empresa no mercado, qual é o produto dela, o que ela faz, tal. Gente, isso é praxe, isso é importantíssimo, isso é o mínimo que se espera para uma entrevista, que o candidato venha conhecendo o que é a empresa, venha sabendo o que vai falar, venha com o seu currículo num formato que tem metodologia, num formato que traga para o recrutador aquilo que ele realmente precisa. E não currículo como a gente pega desta forma, que não traz nada, nem o nome da função que o candidato está se candidatando, tá, né? Trazendo para enfrentar ali outros candidatos. Então olha só, gente, é importante, tá? Frisem nisso. Um bom currículo, tá? Uma boa preparação, realmente fazer uma preparação, estudar a empresa, olhar aquilo que realmente está acontecendo com a empresa no mercado, dá uma estudada na empresa, vai lá na internet, vai no Tio Google, né? Tio Google, vai no Tio Google, busca uma informação sobre a empresa. Tem muita informação, não existe hoje a empresa que não esteja no Google, que você não possa pegar a informação, como é que ela é, o que ela é, como ela faz, como é que é o produto dela. E outra coisa, não envie seu currículo para um monte de empresa sem saber para quem está enviando. Tá? Lembrar o pessoal do grupo aí, que entra no Facebook, que eu vejo, né, muitas postagens de vagas. Gente, interessante, olhem, leiam as postagens, porque é de extrema importância. Lê as postagens. As pessoas não leem. Elas olham uma postagem de uma vaga, tá, e colocam o seu e-mail, o seu telefone, colocam informações pessoais abaixo e às vezes não é nem verdadeira. Então, primeira coisa, leia. Segundo, veja quem publicou. Demora um pouquinho, investe um tempinho antes de colocar o teu nome, a tua informação, antes de colocar o nome de alguém, tá, indicando, vá até a empresa que postou, vá até a pessoa que postou. Verifique quem ela é, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja dentro do Facebook, não importa onde. Verifique, tá, se realmente é verdadeira aquela postagem antes de sair colocando informações pessoais. Tá? Fica a dica.